tudo sobre a saída de Vitor do Galo. Para completar, Guilherme de saída no Santos, ex-corintiano com moral no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Luiz Mandaca, volante, 24 anos de idade, revelado no Timão e negociado em definitivo com o Juventude, fez bom campeonato brasileiro, temporada de 41 jogos, 3 gols e 2 assistências, titular absoluto. E mesmo com o fato de o Juventude ter sido rebaixado, o Mandaca segue na mira de clubes brasileiros. Vasco, Botafogo, Fluminense, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino já entraram em contato com o Juventude na tentativa de adquiri-lo para 2026. Corinthians não recebe absolutamente nada além do percentual do mecanismo de solidariedade, embora não dê para imaginar uma negociação das mais altas. Preciso falar agora sobre Guilherme, que não deve ficar no Santos para 2026. Jogador que foi importante na manutenção do Peixe na primeira divisão, se despediu dos atletas, comissão técnica e dos funcionários. Depois da vitória por 3-0 contra o Cruzeiro, o Guilherme está decidido a não voltar mais. Tudo por conta de uma série de protestos do torcedor que pegou muito no pé do Guilherme ao longo do ano. O Guilherme ficou muito ressentido quando torcedores organizados invadiram o CT e um deles chegou a colocar o dedo na cara do Guilherme fazendo uma série de ameaças. Se dependesse do jogador, o Guilherme teria ido embora naquele momento, mas o Vojvoda, o Neymar e outros atletas conseguiram convencer o Guilherme a ficar pelo menos até dezembro. Agora é questão de tempo para que ele seja negociado em definitivo. O empresário do Guilherme prometeu à diretoria do Santos que trará uma proposta de venda em definitivo. O atleta que tem sido especulado, por exemplo, como possível reforço do Atlético Mineiro. Há quem garanta, inclusive, que poderia haver uma troca do Gabriel Menino pelo Guilherme. O Santos trabalha hoje com a ideia de vendê-lo sem qualquer negociação além disso. Um dos possíveis destinos do atacante é a Major League Soccer, inclusive nos Estados Unidos, onde o Guilherme vai passar parte de suas férias. Preciso te atualizar agora sobre o Galo. Nessa segunda-feira foi confirmada a saída de Vitor, ídolo do torcedor como goleiro, diretor de futebol desde 2024, ele não fica para o próximo ano. Em uma nota oficial, o Atlético não cravou que demitiu o Vitor, mas dá para imaginar que essa tenha sido a decisão final. O Paulo Brax, que foi contratado como homem forte ao longo dessa temporada, segue para 2026, o Vitor não continua. Na era Vitor foram 22 reforços contratados, 11 antes da chegada do Brax, mais 11 depois da chegada do Brax. Jogadores que mais se destacaram: o Lianco, o Júnior Alonso e o Coelho. Foram quase 14 anos de Galo, somando os tempos de goleiro, o maior goleiro da história do Atlético, um dos principais ídolos como executivo, diretor, não conseguiu repetir o mesmo sucesso. Torço para que o Vitor, em um novo clube, possa desempenhar melhor. Aspas do Vitor pelas redes sociais, abre aspas, chegou a hora de um até breve. Passamos por muitos momentos marcantes, vitórias, classificações e títulos épicos. Clube Atlético Mineiro, estarei sempre presente, torcendo pelo sucesso de suas cores. Antes do Vitor, Bruno Mussi também já havia sido demitido do cargo de CEO. Mudanças estão acontecendo e não vão parar tão cedo no ar. Preciso falar agora sobre o leilão por Everton Cebolinha. O jogador que vai deixar o Flamengo nessa janela de transferências foi alvo de 6 clubes brasileiros. Sondagem. 3 deles a gente já tem certeza. Corinthians, Palmeiras e Grêmio. Outras 2 possibilidades: Atlético Mineiro e Cruzeiro. Nenhum dos 2 clubes confirmam o interesse, mas a especulação envolvendo os times de Minas é bastante grande. Importante registrar que o Cebolinha está decidido a sair do Flamengo depois da Copa do Mundo de Clubes, ou melhor, do Intercontinental de Clubes, que começa para o Fla na próxima quarta-feira. O Flamengo foi campeão na quarta-feira passada, vencendo o Ceará, e na festa do título o Cebolinha disse o seguinte, abre aspas, não estou contente em não ter a sequência de jogos que eu necessito. Foi a deixa para que o Flamengo fizesse essa negociação. Já havia contado para vocês que se o rubro-negro não vender o Cebolinha até 31 de dezembro, vai precisar pagar ao Benfica, a partir de 1º de janeiro, 1,5 milhão de euros. Isso consta no contrato entre as partes. Quando o Flamengo o comprou do Benfica por 13,5 milhões de euros, já existia essa cláusula no acordo. O Vitor deixa o clube depois de praticamente 2 anos, né? 2 temporadas, dá para assim dizer, como diretor de futebol efetivamente. Logo que estava encerrando a sua carreira como goleiro, o Vitor já estava estudando, fazendo cursos na CBF
para se tornar um gestor no futebol. E a tendência é de que siga agora a carreira, ainda jovem, para essa função, o ex-goleiro do Atlético, o ídolo da torcida em campo, mas que, lembramos, nos últimos meses foi muito criticado, teve o seu trabalho muito questionado por parte da torcida. O Vitor assumiu como diretor de futebol, repito, em fevereiro de 2024. Àquela altura ele estava subindo de cargo, subindo no organograma do Atlético em termos de diretoria e de cuidados com o futebol, porque ele estava no guarda-chuva do Rodrigo Caetano antes. E o Caetano sai para ser diretor de seleções na CBF. E o Vitor assume àquela altura. Só que o Vitor, com o seu primeiro contato ali ainda com o mercado do futebol, e o Atlético viu no mercado, meses depois, a possibilidade de contratar um dirigente um pouco mais experiente, o Paulo Brax, que trabalhou na Federação Mineira de Futebol, trabalhou também no Internacional, no Vasco, entre outros. E aí o Brax chega, se torna o CSO, assume um lugar mais voltado também ao mercado, à parte externa, e o Vitor segue como esse elo entre jogadores e diretoria. Mas pouco tempo depois, o Atlético passa por muitas turbulências e agora vai terminar em 2025 o ciclo, pelo menos este, de Vitor com o Atlético, ídolo da torcida em campo, questionado em outros momentos como dirigente, mas se despedindo do clube agora. Em nota oficial divulgada na noite dessa segunda-feira, o clube afirma que o próprio Vitor entendeu que este era o melhor momento para encerrar este ciclo, em conversa com Rafael Menin, sócio da SAF, e também com o Paulo Brax, que segue como diretor de futebol. Lembrando que os jogadores estão de férias, o planejamento segue com relação a quais atletas vão permanecer, onde o Atlético vai contratar, e tudo isso agora passará também por Pedro Daniel, o novo CEO do clube, que será apresentado, substituto de Bruno Musi, vai ser oficialmente entrevistado pelos jornalistas e, claro, vai ter respostas a dar para a torcida nesta quarta-feira pela manhã na Arena MRV, quando ele chega oficialmente à equipe atleticana.